Olá! Para quem estuda para concursos de TI e segurança sabe que alguns tópicos são verdadeiras armadilhas, né? E a diferença entre políticas, normas, procedimentos e controles, nossa, essa é uma das principais. Mas entender isso vai muito além de só passar na prova, viu? É o alicerce de uma governança de segurança que funciona de verdade. E nesta análise a gente vai finalmente desvendar essa hierarquia. Bom, vamos começar pelo que eu chamo de armadilha dos conceitos. É exatamente aqui que muita gente boa acaba tropeçando. Achar que política, norma e procedimento são só jeitos diferentes de falar a mesma coisa. É um erro clássico. E um erro que, em uma prova, olha, pode custar pontos que seriam fáceis. E a sensação é bem essa, não é verdade? Política, norma, procedimento. Às vezes parece que tudo se mistura numa confusão só. Se essa sensação é familiar, pode ficar tranquilo que esta análise é exatamente o que faltava. Vamos botar ordem nisso e colocar cada conceito na sua caixinha com uma lógica que vai ficar gravada. E aqui está o motivo pelo qual a gente está focando tanto nisso. Isso não é detalhe de rodapé, é conhecimento essencial. O examinador sabe que essa é uma área onde a confusão é comum e pode apostar, ele explora isso sem dó. Entender essa estrutura é a diferença entre garantir uns pontinhos fáceis e cair numa pegadinha boba. Ok? Para a gente conseguir construir uma boa fortaleza de segurança, primeiro a gente tem que entender os pilares dela, certo? Esses 4 elementos que vamos ver agora são exatamente isso, a fundação, a base onde toda a governança de segurança da informação vai se apoiar. E aqui estão eles: política, norma, procedimento e controle. Cada um, veja bem, tem um propósito muito claro e se encaixa numa hierarquia bem definida. Isso aqui não é uma lista aleatória, não. Eles se conectam de um jeito muito lógico, sempre indo do mais geral para o mais específico. A melhor forma de entender essa relação é imaginar um funil. A gente vai começar lá no topo, na parte mais larga, com o conceito mais amplo, mais estratégico, e daí a gente vai descendo nível por nível até chegar lá na pontinha do funil, que é a ação mais concreta e executável de todas. No topo do nosso funil, então, temos a política. Pensa nela como se fosse a constituição da segurança da empresa. Ela não vai dizer qual porta trancar ou qual software instalar, nada disso. Ela estabelece a direção, a filosofia geral e, o mais importante, o compromisso da autogestão com a segurança. Ela responde o que e por quê. E as características de uma política são a chave para entender ela. Primeiro, ela é sempre estratégica, nunca operacional. Segundo, ela é genérica, porque ela tem que valer para a organização inteira. E o mais importante de tudo, ela tem o carimbo de aprovação da diretoria. É isso que dá autoridade para ela. Atenção máxima aqui, pessoal. Essa é a principal pegadinha de prova. Se um documento descreve um passo a passo, um guia de como fazer alguma coisa, ele, por definição, não é uma política. Uma política diz o que precisa ser feito e por quê. O como a gente vê depois. Descendo um nível no funil, a gente chega na norma, ou padrão. Pensa assim, se a política é a lei, a norma é a regulamentação que detalha essa lei. Ela pega a intenção da política e transforma numa regra clara, obrigatória e que dá para medir. O exemplo que está aí é perfeito. A política diz, precisamos proteger o acesso aos sistemas. A norma vem e especifica. Beleza, então todas as senhas vão ter no mínimo 12 caracteres. E agora sim, finalmente, a gente chega no como fazer. O procedimento é literalmente o manual de instruções. Ele pega a regra da norma, tipo criar senhas fortes, e transforma numa sequência de ações. Clique aqui, digite isso, confirme ali. Não tem espaço para interpretação, sabe? É um roteiro para ser seguido à risca. E as características de um procedimento são exatamente essas. Ele é totalmente operacional, focado na tarefa. Ele é detalhado ao extremo, para não deixar nenhuma dúvida, e o mais importante, ele é executável. Qualquer pessoa com o treinamento certo pode pegar o documento e seguir os passos para fazer o trabalho. E por último, lá na ponta do funil, temos o controle. E atenção aqui, o controle não é um documento, ele é a implementação prática. É a ferramenta, a tecnologia, a ação que vai forçar ou verificar se tudo que foi definido antes está sendo cumprido. É a ponte entre o que está no papel e a realidade. E os controles podem ser de vários tipos. Um firewall que bloqueia tráfego suspeito é um controle técnico. Um treinamento para conscientizar os funcionários sobre segurança é um controle administrativo. E uma simples fechadura na porta da sala de servidores, controle físico. E aqui vai outra pegadinha clássica de prova. Enquanto política, norma e procedimentos são, na sua essência, documentos, o controle é a materialização dessas regras no mundo real. É o alarme que de fato toca, o software que de fato bloqueia,
o guarda que de fato confere identidade. É a ação, não o papel. Certo, agora que a gente já entendeu cada pecinha desse quebra-cabeça, vamos juntar tudo. É quando a gente vê a hierarquia funcionando que a lógica da governança fica clara como água. Então, esse fluxo aqui é o ponto principal de tudo. A política define a direção. A norma cria as regras para seguir essa direção. O procedimento dá as instruções, o passo a passo para cumprir as regras. E o controle impõe e verifica se tudo isso está sendo feito. Um nível sempre detalha e dá suporte para o nível anterior. Simples assim. Beleza, a teoria está clara. Agora, vamos para a parte prática. Como é que o examinador vai usar isso para tentar pegar alguém? É hora de entrar na mente de quem faz a prova. Olha, esse slide aqui é ouro puro na hora da prova. Os examinadores usam palavras-chave que praticamente entregam a resposta. Fica de olho. Se a questão fala em diretriz ou intenção, a chance de ser política é enorme. Se fala em regra obrigatória, tá na cara que é norma. Mencionou passo a passo, isso grita procedimento. E se descreve um mecanismo ou uma ação, pronto, é um controle. E vamos reforçar a pegadinha mais comum de todas, mais uma vez. Associar a política com detalhe operacional é o erro número 1 que o examinador espera que seja cometido. É bom guardar essa analogia. A política prepara o palco. O procedimento é quem executa a peça nesse palco. Vamos fazer um teste rápido, então. Afirmação número 1. Políticas definem procedimentos detalhados. Certo ou errado? Errado. Já vimos o porquê. 2. Normas estabelecem regras obrigatórias. Correto. É exatamente a função delas. 3. Procedimentos são diretrizes estratégicas. Incorreto. Eles são operacionais. E a última. Controles podem ser técnicos ou administrativos? Corretíssimo. E físicos também, vale lembrar. E para a gente fechar, uma reflexão que vai além da prova. Agora que essa estrutura toda está clara, qual desses elementos representa o maior desafio na hora de implementar de verdade no dia a dia de uma empresa? Será que é definir uma boa política? Criar normas que sejam claras? Documentar todos os procedimentos? Ou será que é garantir que os controles sejam, de fato, eficazes? Fica aí a pergunta para a gente pensar.